Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar ATP pra ter energia pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, criei uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia: é 1% e o restante o trabalho que faz. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos ao vivo, estamos online. Fala galerinha, estamos de volta, mais uma aulinha de física, aula de hidrostática 2, não é isso? Hoje vamos terminar essa parte aí, estudos fluidos em repouso, né? Então a gente já falou do teorema de Esteve, falamos de pressão e densidade na primeira aula, e agora na segunda aula a gente vai falar de dois teoremas, aqui está o teorema de Arquimedes, mas na verdade vou falar com vocês também do teorema de Pascal, né? Pascal e Arquimedes são os dois assuntos que a gente vai abordar hoje, muito legal. Então, espero que você curta. Olha lá, a galera já está presente aí. Nós temos aí, ó, o Diel, Antônio Francisco, Caiane Ferreira, a Blena, a Raine, Eduardo. Sobe ali. O Eduardo falou o quê? Hoje é o aniversário do Eduardo aí, cara. Pô, parabéns, Eduardo. Então, ó, muitos anos de vida, muitas felicidades. Tá curtindo o aniversário? Assistindo uma aula de física, não tem presente melhor. E tem a galera também do YouTube, a Luana Kelly, Manu, Ana Beatriz, Ana Caroline, Ivonete Marinho, Lázaro Thiago, Renato Rodrigues. Maravilha, maravilha, todo mundo presente. É isso. Ó, desce o dedo no like, o Renato Rodrigues falou. Exatamente, a Bruna Santos, física, meu terror. Bruninha, relaxa, Bruninha, relaxa que a física vai te conquistar. Aproveitando aí, ó, o amigo, o Renato. Pô, é isso aí, galera. Deixa o like aí, aproveita, né? Tá assistindo a nossa live? Deixa o like, faz maior diferença pra gente. Maravilha, vamos que vamos? Vamos começar então, diretor? Bora. Vamos que vamos, já tô aqui ó, com a minha mídia, né? Que papai gosta da mídia. Prof. Arthur Neto, se você não me segue ainda, vai lá. Bate um papo comigo lá, tira dúvidas, manda questão pra mim. A gente ajuda bastante a galera lá pelo Instagram. Bom, vamos falar então sobre hidrostática, né? Vamos continuar falando de hidrostática. E aí na aula passada eu falei contigo sobre dois conceitos aqui, ó, só pra gente relembrar. Falei com você da densidade, né? Que é massa sobre volume, certo? Aqui, ó, se a massa está em quilograma, o volume está em metro cúbico, a densidade vai estar em quilograma por metro cúbico, obviamente. Né? Isso aqui são as unidades do Sistema Internacional. Falei contigo também de pressão. Pressão é força sobre área. Então, ó, a força tem que estar em Newton, a área tem que estar em metro quadrado para você obter a pressão em Pascal. Né? Pascal é o Newton por metro quadrado, certo? E falei contigo do Teorema de Esteve. O Teorema de Esteve era isso aqui, ó. Por exemplo, quando você desce lá na água, né? Olha lá. Aqui na superfície você sofre o que a gente chama de pressão atmosférica, né? Então a atmosfera aplica uma pressão em você. E quando você desce aqui na água, olha lá, você vai para esse ponto aqui embaixo. Aqui você sofre uma pressão que vai ser, além da atmosférica, a pressão hidrostática. E aqui é que entra a contribuição do Esteve, né? O que é a pressão hidrostática?
A pressão hidrostática é a pressão que a água está fazendo no cara, né? É a pressão que um fluido em repouso aplica sobre o mergulhador, por exemplo. Então, além da atmosfera, você tem a água em cima dele. Essa pressão, ela é o DGH. Ou seja, depende da densidade desse fluido em repouso, gravidade e profundidade. Quantos metros você está ali abaixo da água. Esse aqui é o Teorema de Stevin, né? O Teorema de Stevin calcula a pressão que um fluido em repouso aplica, tá? E aí, obviamente, né? A pressão que o cara vai sofrer vai ser tudo que está em cima dele somadas, essas pressões somadas. Então tem a pressão atmosférica, mas a pressão do líquido. Por isso que eu disse que a pressão do cara lá embaixo seria a soma dessas duas. Tá certo? Esse é o Teorema de Stevin, basicamente foi isso que a gente falou na última aula. Na aula de hoje, eu vou começar falando com você sobre o Teorema de Pascal. Vamos ver o que o Teorema de Pascal, o que ele explica pra gente. Vamos entender isso aí. Olha só, o Teorema de Pascal, interessante, cara. Pascal, eu vou contar pra você o que o Pascal descobriu. E olha só, eu tenho certeza que no início você vai desdenhar do Pascal. Você vai. Você vai julgar o Pascal no início. Como sempre, você vai falar assim, pô, beleza, legal, mas e aí? Para que eu tenho que estudar isso? Né? Qual o propósito disso daí? Por que isso foi legal? Por que isso foi importante? Quer ver? Imagine, por exemplo, que você tem aqui... Hoje eu vou ensinar como é fácil subir um produto no Enjoei. Abra o app e clique em Vender no centro do menu. Depois é só adicionar as fotos. Capriche nos detalhes e na iluminação. Depois é só adicionar o título e uma boa descrição, incluindo medidas, evita devoluções. Em seguida, selecione a condição, a categoria e a marca do seu produto. Depois o tamanho e o valor. Agora é só revisar o anúncio e conferir todas as informações adicionadas. E por fim, é só publicá-lo. Vem fazer renda extra. Peraí, se 9 dos 10 carros mais vendidos no Brasil saem de fábrica com uma bateria Moura, todo carro que aparece na TV é Moura? O carro do comercial? Tem Moura. Da novela? Moura? Daquelas perseguições? Moura. Moura. Até nos filmes de terror? 9 entre 10, lembra? Essa aí não é Moura. Moura, a bateria das montadoras é a melhor escolha pra você. Moura é Moura. Aqui, ó, os dois recipientes, como eles estão aqui se comunicando, né? Olha lá, você tem aqui esse fluido preenchendo todos os dois vasos. Show de bola? Bom, o que acontece? O que o Pascal percebeu é o seguinte, é que um fluido em repouso, tá? Incompressível, um fluido incompressível em repouso, né? Quando ele recebe um acréscimo de pressão, essa pressão é distribuída para todos os pontos do fluido, inclusive para as paredes do recipiente ali. Ou seja, um fluido em repouso vai distribuir a pressão, o acréscimo de pressão que ele sofre, esse fluido distribui esse acréscimo de pressão para todos os pontos do fluido. Essa foi a descoberta incrível do Pascal. Aí tu vai olhar para mim e vai falar assim, mestre, e daí? O que eu vou ganhar com isso? Tá bom, pressionei o fluido e o fluido pressiona os outros pontos do fluido. Tá, mas que essa descoberta aí faz o que com isso? Cara, olha isso, olha o poder disso. Isso significa o seguinte, significa que, imagine que agora então você aplica uma força nessa tampa aqui, ó. Quando você aplica uma força 1 aqui, ó, nessa área 1, né? Você tem uma área, você aplicou uma força nessa área. O que você está fazendo ali naquela tampinha? Se você está aplicando uma força naquela área, você está aplicando o quê? Uma pressão, né? Você está acrescentando uma pressão aqui. Quando você pressiona essa tampa vai pressionar esse líquidozinho que está embaixo.
Mas segundo o teorema de Pascal, esse líquidozinho vai pressionar o líquido a seguir. Que vai pressionar o líquido a seguir, que vai pressionar o a seguir, que vai pressionar o a seguir, que vai pressionar, que vai pressionar, que vai pressionar, que vai pressionar, e vai empurrando esse líquido. O líquido vai pressionando o líquido a seguir, que vai pressionando o líquido a seguir. E assim por diante. Até chegar essa última camadazinha de líquido aqui, ó. Essa última camadazinha de líquido vai pressionar essa tampa, e essa tampa vai subir, ó. Vai subir por quê? Ué, porque esse líquido, como ele está pressionando a tampa, né? Ele foi pressionado, ele vai pressionar a tampa. Ele vai pressionar a tampa, ele vai aplicar uma força nessa tampa, né? Que tem uma área A2. Ele vai aplicar uma força naquela área A2. Então eu fiz uma força nessa área 1, ou seja, eu fiz um acréscimo de pressão, e essa pressão foi distribuída para todos os pontos do fluido, até que esse fluido pressiona também essa tampa. Com esse mesmo acréscimo de pressão, ele vai aplicar essa mesma pressão na tampa. Consequentemente, ela vai aplicar uma força naquela área. Certo? Bom, a grande descoberta do Pascal foi essa aqui, ó. Que a pressão 1, né, a pressão que eu apliquei aqui foi distribuída e vai ser igual à pressão 2. A pressão que o líquido vai fazer na tampa 2. Certo? A pressão é a mesma. Só que é pressão? Pressão é força sobre área. Então significa que quando eu fiz uma força 1 naquela área 1, eu obtive uma força 2 na área 2. Esse aqui é o teorema de Pascal. Que é basicamente o quê? Eu estou igualando a pressão 1 com a pressão 2. Certo? Tá, mas e aí, professor? Cara, olha que incrível isso. Vou te dar um exemplo. Olha aqui. Suponha que a área 1 vale 1 centímetro quadrado. Vou trocar lá, ó. Então imagine que a área 1 vale 1 centímetro quadrado e você aplicou uma força de 5 newtons. Ó, a força 1 na área 1. Só que a área 2, vamos supor que ela vale, sei lá, 30 centímetros quadrados. Ela é maior. 30 centímetros quadrados. Qual vai ser a força que essa tampa 2, então, vai receber e, consequentemente, vai aplicar no que estiver em cima dela? Se você apoiar alguma coisa aqui em cima, essa coisa em cima vai ser sustentada por essa força 2, né? Vai sofrer essa força 2, que a tampa vai empurrar. Qual vai ser essa força 2? Se você multiplicar cruzado aqui, ó, a força que você obtém é 150. 5 vezes 30. Peraí. Então você fez 5 newtons e você obteve 150 newtons. Sabe o que o Pascal descobriu? Ele descobriu um multiplicador de força. Sabe o que é isso aqui? O macaco hidráulico do carro. Tu já parou pra pensar nisso? Tu gira uma manivela e tu levanta um carro, mano. Que aparelho mágico é esse? Que porra de aparelho é esse que tu gira uma manivela e levanta um carro? Aquilo ali, cara, é uma prensa hidráulica. Todo sistema hidráulico que tem um óleo, né? Todo sistema hidráulico tem um óleo. Sabe por que tem um óleo? Porque o sistema hidráulico é isso aqui. O Pascal foi o cara que descobriu o sistema hidráulico. Que é o quê? Você preenche com óleo e aí você geralmente vai fazer uma força numa área que é pequenininha. Esse óleo vai empurrar o óleo a seguir, que vai empurrar o óleo a seguir e vai empurrar uma tampa maior, fazendo uma força maior. Você faz uma forcinha, você ganha uma força maior. Todo sistema hidráulico, direção hidráulica, elevador hidráulico, macaco hidráulico, alicate hidráulico, o freio é hidráulico. Por isso que você tem que botar óleo de freio. Já viu aquelas cenas? Sempre tem uma cena dessa numa novela, diretor. Novela da Globo. Que a vilã vai lá, ou o vilão vai lá, embaixo do carro, e corta a mangueira do óleo. Tá ligado? Aí fica jorrando óleo. Aí o carinha vai e pega o carro lá, uma mulher vai lá e pega o carro, né? Só que só vai descobrir isso quando ela tá a 100 por hora numa ribanceira na curva. Ela não descobriu isso até chegar lá. Até chegar lá não freou em momento nenhum. Não tinha um sinal ali que ela tinha que frear e... Opa! Bateu no carrinho da frente. Ih, tô sem freio.
Não, ela só vai descobrir, porra, às 100 por hora numa ribanceira na curva. Aí ela descobre que ela tá sem freio. Por quê? Na verdade, porque você, como não tem óleo, né? Você vai apertar essa tampa aqui, se não tiver óleo, se tiver pouco óleo, como é que tu vai empurrar a outra tampa? Tu tem que ter aquilo preenchido para quando você empurrar a tampinha aqui, você tá empurrando o óleo e o óleo consiga empurrar o outro, até chegar na outra tampa. Se tiver faltando óleo, você não consegue, né? Por isso que o fluido de freio é muito importante, né? Para que você consiga ter o princípio, né, dessa prensa hidráulica. Então o Pascal descobriu, cara, um multiplicador de força. Pascal descobriu algo que você faz uma pequena força e obtém uma força maior. Incrível. O macaco hidráulico, cara, tu gira uma manivela ali, você está levantando um carro. Agora, você pode pensar assim, pô, professor, mas caraca, mas é bruxaria essa parada? Como é que tu pode obter uma força maior assim e aí? Não é bruxaria. A energia se conserva. Por quê? Apesar de você obter uma força maior, você tem um deslocamento menor. E você sabe que força vezes deslocamento é trabalho, né? Então, é trabalho e energia. No final das contas, a energia se conserva. Porque assim, você ganha na força, mas você perde no deslocamento. Por exemplo, olha lá, essa força aqui, ela não ficou 30 vezes maior que aquela? Porque a força, no meu exemplo, né? A força era 5, passou a ser 150. Então, essa prensa aí, no meu exemplo, multiplicou a força 30 vezes. Consequentemente, o deslocamento vai cair 30 vezes. Então, por exemplo, se eu quero que isso aqui suba 1 centímetro, esse cara vai ter que descer 30 centímetros. Então, a energia continua se conservando. Você ganha de um lado, mas perde do outro. Mas beleza. Por isso que na manivela lá do automóvel, lá do macaco hidráulico, tem que ficar girando aquele troço pra caramba e o carro sobe só um pouquinho, né? E tu vai girando, ele sobe só um pouquinho. Mas tá tranquilo, você quer que ele suba, não, o pneu tá ali, você quer que ele suba isso aqui, ó. Se ele subir isso aqui, o pneu já desencostou do chão. Né? Então você quer que ele suba pouquinho. Mas para isso você tem que girar a manivela pra caramba para poder o carro subir um pouquinho, né? Porque você perde no deslocamento. Mas tá aqui. Esse é o princípio de Pascal, cara. É o princípio da prensa hidráulica. Show? Você faz uma força 1 na área 1, você vai obter uma força 2 na área 2. Aqui, relações importantes que talvez agilize o seu processo. Essas forças são diretamente proporcionais às áreas, né? Então veja, como a área ficou 30 vezes maior, a força vai ser 30 vezes maior, né? Então força e área são diretamente proporcionais. Tá? Então se a área aumenta, a força aumenta. Beleza? Vou deixar aí na tela para você. E vamos fazer a primeira questão já. Questão do Enem, ó. Acho que a primeira questão é do Teorema de Pascal. Vamos lá. Vamos lá, ó. Enem de 2013, olha aqui. Para oferecer acessibilidade aos portadores de dificuldade de locomoção, é utilizado em ônibus e automóveis, o elevador hidráulico. Nesse dispositivo é usada uma bomba elétrica para forçar um fluido a passar de uma tubulação estreita para outra mais larga. Areazinha, área-zona. E dessa forma acionar um pistão que movimenta a plataforma. Considere um elevador hidráulico cuja área da cabeça do pistão seja 5 vezes maior do que a área da tubulação que sai da bomba. Então a área aumenta 5 vezes. Vem comigo. Se uma área é 5 vezes maior que a outra, a força que você vai obter vai ser 5 vezes maior. Certo? A área do grande ali é 5 vezes maior. Então a força vai ser multiplicada por 5, graças a esse sistema hidráulico aí. Aí volta lá. Então tá. Desprezando o atrito e considerando uma aceleração gravitacional igual a 10, deseja-se elevar uma pessoa de 65 kg, uma cadeira de rodas de 15 kg, sobre uma plataforma de 20 kg. Qual deve ser a força exercida pelo motor da bomba sobre o fluido para que o cadeirante seja elevado com velocidade constante? Ou seja, a bomba vai empurrar o óleo na tubulação estreita
até uma área lá 5 vezes maior. Então o que a bomba vai fazer é a forcinha, né? Ela vai empurrar, ela vai fazer a forcinha na areazinha. E ela vai obter uma forçona na área zona. Certo? Então vem comigo aqui, ó. Vamos fazer essa questão. Eu vou aproveitar. Vou fazer aqui nesse cantinho mesmo. Mas eu vou aproveitar o meu desenho aqui, ó. Olha aqui. Aqui está o objeto, ó. Né? Que é o cadeirante lá, com a pessoa. Vou representar, né? Como se fosse uma esfera. Você tem o cadeirante, uma pessoa e a plataforma. Cara, um é 65 quilos, outro é 15 quilos, o outro é 20 quilos. Então, o total, 65 mais 15 dá 80, mais 20, 100 quilos. No total, você tem 100 quilos. Para que isso aqui suba com velocidade constante, lembra da primeira lei de Newton? Para que um corpo se mova com velocidade constante, a força resultante tem que ser zero. Certo? Ou seja, isso significa que a força para cima aqui, ó, para levantar o objeto, tem que ser no mínimo igual ao peso. Né? Tem gente que tem essa dúvida e fica assim, ué, professor, mas se tu fizer uma força igual ao peso, tu não vai ficar parado? Ficar parado ou com velocidade constante. Lembra da primeira lei de Newton. Se eu fizer uma força para cima maior do que o peso, aí o objeto sobe acelerado. Que aí a força resultante não é zero, essa força aqui está ganhando. Se essa força está ganhando do peso, ele vai subir acelerado, ele vai subir com a velocidade cada vez maior. E eu não quero isso, a questão é que suba com velocidade constante. Então, no mínimo, eu tenho que fazer uma força para cima que é igual ao peso. Certo? Ou seja, a força grandona ali que eu tenho que obter, ó, a força que eu tenho que obter é igual ao peso do conjunto, que é uma massa total de 100 kg vezes a gravidade, que é 10. Lembra que o peso é mg, né? 100 kg vezes 10 vai dar 1000 newtons. Então esse cara aqui tem que fazer uma força de 1000 newtons. Perfeito? Só que essa força 2, você sabe, ó, ela é 5 vezes maior do que a força 1, porque a gente acabou de ver ali, né? O cara falou que uma área é 5 vezes maior que a outra. Então você poderia escrever assim, ó. Olha o princípio de Pascal. Uma área é 5 vezes maior que a outra. Sei lá, chama a área 1 de 1. Ou seja, se a área 1 vale 1, a área 2 vale 5. Porque ela é 5 vezes maior que a outra. Chama a área de 1. Uma é 5 vezes maior, chama uma de 1, a outra de 5. Acabou. Qual é a força que você tem que obter? A força do êmbolo grandão aqui, ó, para levantar o conjunto, tem que ser 1000 newtons. Logo, como essa força ela vai ser multiplicada por 5, né? Porque se a área é 5 vezes maior, a força que você obtém é 5 vezes maior, significa então que a bomba vai ter que fazer uma força 5 vezes menor. Olha lá. A força 1, né, que a bomba faz lá no tubo estreito, é 1000 newtons dividido por 5, ou seja, 200. Sim, porque, né, você usa o sistema hidráulico justamente para você não ter que fazer muita força. Você tem que levantar 1000 newtons. Eu não preciso que a bomba faça essa força inteira. Eu botei um sistema hidráulico justamente para que eu consiga levantar 1000 newtons só fazendo 200. Porque uma área é 5 vezes maior que a outra. Então eu sei que a força que eu fizer, ela vai ser multiplicada por 5. Como eu sei que a força que eu tenho que obter no final das contas é 1000 newtons, basta eu fazer só 200. Tá aí, gabarito. Cadê? Cadê o passador? Ah, o passador não tá comigo não, peguei não. Ah, tá aqui no cantinho. Bota lá pra gente ver, diretor. Aí, ó, 200 newtons, letra C. Moleza ou não? Hã? Essa força aí vira fumaça. O Romerson falou. Deixa eu ver. A Maria Fernanda Moraes falou, não entendi essa questão. Ó, a Manu falou, moleza, show. Manu entendeu. Antes de Pascal, os carros eram freados
com chinelo, igual na bike. É igual o carro do Flintstone, pô. Os caras corriam e freavam ali, né? A menina lá de cima, volta lá em cima rapidinho. Olha lá, a Maria Fernanda não entendeu a questão. Maria Fernanda, vê se você entende, olha aqui. O cara tem uma plataforma que tem uma área 5 vezes maior do que o tubo estreito. Aí tem uma bomba que vai ter que empurrar o óleo no tubo estreito. Ou seja, a bomba é quem vai fazer a força 1. A forcinha na areazinha. E aí, graças ao sistema hidráulico de Pascal, você não vai precisar fazer a força toda. Porque se não tivesse sistema hidráulico, qual é a força que a bomba teria que fazer? 1000 newtons, pô. Porque tu quer levantar 65 quilos, mais 15 quilos, mais 20 quilos, tu quer levantar 100 quilos. Para tu levantar 100 quilos, tu tem que fazer uma força igual ao peso de 100 quilos. E a força-peso é massa vezes a gravidade. 100 quilos vezes 10 vai dar 1000 newtons. Então a força para eu levantar 100 quilos tem que ser 1000 newtons. Se eu não tivesse o sistema hidráulico, a bomba teria que fazer os 1000 newtons sozinha. Mas graças ao sistema hidráulico do Pascal, eu tenho um multiplicador de força. Então eu boto a bomba para fazer uma forcinha na área pequena e o óleo vai empurrar a área grande. Como essa área é 5 vezes maior que aquela, a força que eu vou obter vai ser 5 vezes maior. Então, como eu quero obter 1000 newtons, basta que a bomba faça 200. Porque se eu fizer 200 newtons, como essa força vai ser multiplicada por 5, eu faço 200, multiplicando por 5 eu vou obter 1000. Que é justamente a força que eu preciso para poder levantar o conjunto todo. Essa é a parada. Eu não preciso fazer os 1000 todos, né? Eu faço só os 200. Maravilha? Show de bola? Cara, tira um print aí do Teorema de Pascal, desse exemplo que a gente fez da questão do Enem e do resuminho da aula passada, né? Tá. Vou apagar aqui porque agora eu vou falar do Teorema de Pascal, de Arquimedes, que é o último teorema aí da hidrostática que a gente vai ver. Cara, o Teorema de Arquimedes é o seguinte. Tu conhece a história do Arquimedes, diretor? O Arquimedes é aquela história do Eureka. Já ouviu falar em Eureka, né? Já. Eureka significa já sei, encontrei. E aí, a história é o seguinte. O Arquimedes, ele era meio que o sábio do reino, né? E aí o rei pegou um pouco de ouro lá, deu para um ourives lá da cidade, lá, um ferreiro lá, sei lá quem era o cara que fazia isso. E o cara pediu pro cara fazer uma coroa de ouro. Aí o cara levou o ouro para casa e fez a coroa. Vamos supor, te dei 500 gramas. Ó, quero uma coroa aí de 500 gramas de ouro, meio quilo. Aí beleza. O cara chegou pro rei e falou, ó, meu irmão, tá aqui a coroa. O rei olhou a coroa de ouro, falou, pô, bonitona, maneiro, pá, botou na cabeça, gostei, valeu, tá tranquilo. Morreu. Só que aí o rei pensou assim, pô, e se esse maluco me enrolou? Porque eu posso te dar 500 gramas de ouro, tu pega 400 gramas de ferro, faz uma coroa de 400 gramas de ferro, tá ligado? Pega 100 gramas de ouro, joga por cima, quando tu botar na balança tem 500 gramas. E por fora é ouro. Mas como é que tu sabe se lá dentro é ouro mesmo? Tá ligado? Isso inclusive é um problema atual até. Isso não é um problema da época de Arquimedes, isso é um problema atual. Você compra o cordão de ouro, mas você sabe que aquilo tudo é ouro, né? Você bota na balança, e aí? Tu tem que comprar, tem que saber com quem tu tá comprando. Beleza. Só que ele deu essa missão pro Arquimedes. Ele falou, Arquimedes, tu que vai ter que resolver essa parada aí. Eu quero saber se essa coroa é de ouro, se ela é toda de ouro mesmo, né? Ou se o cara me enrolou. Que o calabouço tá sedento por um prisioneiro novo. Aí o Arquimedes, não, beleza, vou ver essa parada. O Arquimedes pensou, cara, como é que eu vou fazer essa parada, né? Como é que eu vou resolver isso? A Arquimedes levou a coroa e foi pra casa. Pra resolver. A coroa, gente, pelo amor de Deus, coroa é... né? O Arquimedes levou a coroa pra casa, que é a coroa do rei. Da cabeça, né? Tá. Aí ele levou a coroa pra casa e foi tomar um banho. Com a coroa. Foi tomar um banho com a coroa, o Arquimedes. A coroa, vale frisar sempre, que é aquele instrumento lá, o que bota na cabeça do rei. Arquimedes foi tomar um banho, só que qual foi a parada? Quando o Arquimedes entrou na banheira, a banheira estava completamente cheia, até a boca.
Quando o Arquimedes entrou na banheira, perdão, desculpa. Quando o Arquimedes entrou na banheira, caramba, que falha, né? Corta isso aí. Quando o Arquimedes entrou na banheira, fiquei nervoso. Quando o Arquimedes entrou na banheira, parte da água saiu e molhou o banheiro todo, né? Pô, é óbvio, né? Só que aí ele se ligou o seguinte, caraca, para pensar nisso. A água que saiu e molhou a banheira, o banheiro dele, o volume de água que saiu é igual ao volume do meu corpo que entrou. Porque agora o corpo dele está dentro da banheira. O volume, o espaço que o corpo dele está ocupando, antes dele entrar, quem estava ocupando era a água. Mas como ele entrou, a água teve que sair para ele poder entrar. Então a água que saiu é exatamente o volume do corpo dele que entrou. Concorda? Foi daí que Arquimedes concebeu a ideia da impenetrabilidade. Que é uma máxima, você conhece isso. Que dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Não é isso? E, inclusive, essa impenetrabilidade ela é posta em xeque todo dia no BRT, às 6 horas da tarde, né? Aqui no Rio de Janeiro a gente tem o BRT, que é um ônibus, né, que vai numa via expressa, que 6 horas da tarde, meu irmão, Arquimedes é posto em xeque toda vez. Quando diz que dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço, é porque ele não pega esse BRT ou esse trem às 6 horas, lá na central, para ele ver como é que ocupa assim, né? Mas, tudo bem. Então, quando o Arquimedes entrou, saiu a água, ele falou, já sei. Aí foi quando ele pensou, já sei como é que eu vou resolver. Já sei, é eureka. Então, reza a lenda que ele, na hora que ele entrou, viu a água saindo, que ele pensou em tudo isso, ele, eureka! E aí a emoção foi tão grande que ele saiu da banheira e foi correndo, nu, pelo reino, para falar ao rei que ele sabia. Foi tão emocionante que ele nem se deu conta de que ele estava nu. Ele queria falar ao rei. E ele foi correndo, eureka, gritando, eureka. Imagina tu tá na tua casa, tu abre a janelinha, acordou, passa um coroa, nu, gritando eureka, né, até o rei, para poder contar para ele a notícia. Qual era a parada? O que ele ia fazer? Ele ia fazer isso aqui, ó. Pronto. Eu vou pegar então, ó. Aqui, solucionei o problema, diretor. Eu vou pegar a coroa, que é o instrumento que o rei tem na cabeça. É aquele objeto. E vou colocar dentro de um balde com água. A coroa de 500 gramas. E aqui, ó, nesse outro balde, eu vou botar também uma barra de ouro de 500 gramas. Que foi? Coroa e um sonho. Ele só tinha uma coroa e um sonho? Então, tu vai botar um objeto. Tu vai botar um objeto aqui, ó, a barra de ouro de 500 gramas e a coroa de 500 gramas. Se os dois forem de fato de ouro, tem que sair a mesma quantidade de água. Por quê? Porque a gente sabe que densidade é massa sobre volume, né? Bom, se os dois têm 500 gramas, os dois têm a mesma massa. Se os dois forem de ouro, tem a mesma densidade. Então, obrigatoriamente, tem que sair a mesma quantidade de água. Tem que ter o mesmo volume. Essa foi a maneira que ele encontrou para saber se a coroa era toda de ouro mesmo. Bota a coroa e bota uma barra que você sabe que é toda de ouro. Tem que sair a mesma quantidade. E aí, reza a lenda que, de fato, era de ouro. Na verdade, aí esse final, ele tem um problema. Por quê? Depois alguns historiadores dizem que isso é lenda, que nem aconteceu. Alguns outros dizem que aconteceu, mas Arquimedes não tinha na época precisão, não tinha aparato para ter essa precisão, porque se o cara misturou ferro ou qualquer outro metal, a densidade é muito próxima, então ia sair uma quantidade de água quase que imperceptível. Então para Arquimedes saiu a mesma quantidade de água. Então a gente não sabe de fato se o cara misturou ou não, mas ficou todo mundo feliz. O rei com a coroa dele, com o Arquimedes, emprestou a coroa para o Arquimedes devolveu. Então o rei ficou feliz, o Ourives ficou feliz porque fez o trabalho lá, o Arquimedes ficou feliz que descobriu, está todo mundo feliz. E nós temos agora, né, o conceito de impenetrabilidade. Maravilha. Agora, o que o Teorema de Arquimedes diz? Aí, bom, vamos lá. Aí o Teorema de Arquimedes recebe o nome dele, mais em homenagem mesmo e tal. Mas o Teorema de Arquimedes, ele fala da força
da força que os corpos sofrem quando estão imersos em um fluido. Então, por exemplo, se você pega aqui, ó, um recipiente, aí você coloca aqui uma bola. Você coloca uma bola. E aí essa bola fica ali, ó, boiando no recipiente, né, na água. Ué, essa bola está sofrendo uma força para baixo, que é a força-peso. Por que ela não afunda? Porque a água está fazendo uma força nessa bola, né? A água está fazendo uma força nessa bola para cima, e essa força é o que a gente estuda no Teorema de Arquimedes. É a força que um fluido aplica sobre um corpo quando você tem uma parte desse corpo submersa no fluido. Então a bola não cai porque ela sofre uma força para cima que a gente vai chamar de empuxo. A força de empuxo sempre aponta para cima. Então a força de empuxo é sempre na vertical. E sabe como é que calcula esse empuxo? Ele é igual ao peso do líquido deslocado. O empuxo é sempre na vertical, é sempre para cima. Né? Vertical, vou botar aqui, na vertical para cima, né? Melhor. Então ele é sempre na vertical para cima e o empuxo é calculado por isso aqui, ó. Olha, diretor, o empuxo sempre aponta para cima, né? O empuxo é Vasco da Gama. Por quê? Porque sempre aponta para cima. Tá sempre como? Tá sempre nas cabeças. Já viu aquele meme do Eurico? O Vasco vai para as cabeças, já viu isso? O Vasco vai para as cabeças. O respeito voltou. Então, ó, o empuxo é volume submerso. Em vez de Eureka, esse aí é Eurico. É, exatamente. Tem o Eureka e o Eurico, é isso. Então, ó, o volume submerso, aqui é a densidade do líquido e aqui é a gravidade. Então o empuxo depende do volume que está submerso. Por exemplo, se eu botei aqui a bolinha e ela ficou com essa parte aqui submersa, ó, o que vai entrar aqui na fórmula? No lugar do volume submerso, você vai botar só esse pedacinho aqui. Densidade do líquido, densidade da água. Se o líquido tiver uma densidade maior, o empuxo é maior. Certo? Ou então, se o empuxo tem que ser igual ao peso, né? Quanto maior a densidade, menor é o volume submerso que você precisa. E vice-versa. Se você bota um objeto para ele boiar num fluido menos denso, se a densidade é pequena e eu preciso de um empuxo igual ao peso, eu vou precisar de um volume submerso maior. Agora, se eu preciso de um certo empuxo, que é igual ao peso, para o corpo boiar, e você coloca num líquido que a densidade é grande, o volume submerso é pequeno. Exemplo disso é o Mar Morto. O Mar Morto ele tem uma concentração de sal muito grande, né? Então a densidade da água do Mar Morto é maior do que a densidade da água em outros oceanos. Você já viu, depois tu pode botar aí a figura, homem boiando no Mar Morto. Cara, tem umas fotos de uns caras sentados assim, ó, na água. Parece que o cara tá sentado numa cadeira, lendo um jornal assim, ó. O cara boia quase com o corpo todo fora da água. Por quê? Porque o empuxo para sustentar ele tem que ser igual ao peso dele. Pra ele ficar parado. O empuxo tem que ser igual ao peso. Só que como a densidade é muito grande, o volume submerso é pequeno. Então você pode afundar menos. Por exemplo, ó. Outro exemplo. Você pega aqui uma prancha de isopor, coloca na água. Como o isopor tem um peso pequenininho, se liga nisso. O isopor é levinho, ele tem um pezinho, né? Então, o volume que fica submerso é pequenininho. O isopor ele quase fica sobre a água, né? Você tem só um volumezinho ali que fica dentro d'água. Por quê? Porque como eu preciso de um pezinho pequenininho, quer dizer, como o isopor tem um pezinho pequenininho, eu vou precisar de um empuxinho pequenininho, ó. Pezinho e empuxinho, para poder ficar equilibrado. Como eu preciso do empuxo pequenininho, ó, a densidade da água é a densidade da água, não muda. A gravidade não muda. Então, se eu quero um empuxo pequenininho, eu vou ter um volume submerso pequenininho.
Aí você vai lá e bota, por exemplo, uma pedra aqui em cima. O que vai acontecer com esse isopor? Quando você bota uma pedra em cima da prancha de isopor? Ele afunda, né? Claro! Porque quando você botou uma pedra, o que aconteceu com o peso agora? O peso do sistema. O peso aumentou. E para isso aí continuar boiando, se o peso aumentou, o empuxo tem que aumentar para poder o empuxo sustentar esse peso. Então o empuxo tem que aumentar também. Certo? Peso aumentou, o empuxo aumentou. Como é que o empuxo vai aumentar? A densidade do líquido não mexe, é da água. Continua sendo água. A gravidade não muda. Para aumentar o empuxo tem que aumentar o volume submerso. Por isso que o isopor afunda. O isopor dá uma... né? Ó. Ele afunda um pouquinho. E aí isso faz o quê? Isso faz com que o volume submerso aumente. Consequentemente, o empuxo aumenta. Iguala ao peso. Equilibra de novo. Perfeito? Pô, tem uma discussão que tinha na época. Tu já viu o Titanic, diretor? A galera de casa, pô, não sei se tu já viu o Titanic, mas, meu irmão, se tu não viu, é tu que tá errado. Desculpa, eu vou te dar esse spoiler aqui. Mas, pô, o Titanic tem pelo menos o quê? 20 anos aí esse filme? Então, pelo amor de Deus, né? Titanic é o seguinte, se tu não viu, veja, um filmaço, pô. Ganhador de vários Oscars aí, foi durante muitos anos o filme com o maior ganhador, assim, tem que ver. Leonardo DiCaprio tirando onda na atuação. Só que no final a galera zoou muito na época do filme, não sei se tu lembra disso. Porque o DiCaprio, ele coloca a Rose, né, em cima de um pedaço de madeira, de uma porta, e ele fica na água. Lerdão, viu? Ele fica na água, a Rose sobe na porta, ele fica na água, e a água muito gelada, porque eu sei lá onde é que caiu lá pra, né, lá perto dos polos. E aí tava perto dos polos, a água geladona. O que aconteceu? Até salvarem ele, como ele ficou dentro d'água, ele morreu. Hipotermia. E ele botou a Rose em cima da porta, né? Depois que o navio afundou, eles conseguiram fugir e tal. Botou a Rose em cima da porta para poder ela sobreviver. Olha lá, o Osmar falou, quem não viu o filme do Titanic tá vivendo errado, é isso. Então ele botou a Rose em cima da porta pra ela sobreviver, e ele ficou na água. Aí muita gente julgou, falou assim, pô, lerdão, mano. Por que ele não... cabia os dois. Por que ele não subiu na porta? Aí a galera ficou fazendo várias montagens, né? Posições possíveis, os dois sentados, os dois abraçados. Dava pra jogar Uno, exatamente. Sabe qual é o problema, diretor? O problema não é a área da porta. Realmente, a porta tinha espaço para os dois. Só que a porta, ela tinha uma espessura pequena. Então ela tava aqui, ó. Ó, ela tava aqui boiando. Aí a Rose tava aqui, ó. A Rose tava aqui. Beleza. Que desce pro Jack ficar aqui. Só que se o Jack sobe, o que acontece com o conjunto? Aumenta o peso, porque agora é o peso da Rose, da porta e do Jack. Se o peso aumenta, para que isso aqui continue sustentando, quem tem que aumentar? A força de empuxo. O empuxo tem que aumentar. E como é que o empuxo aumenta? Não é mexendo na densidade do líquido, porque o líquido não mudou, o líquido é o mesmo. Não é mexendo na gravidade. Para o empuxo aumentar, tem que aumentar o volume submerso. Então, se o Jack subisse ali na porta, a porta afundaria mais e acabaria que os dois ficariam na água. O problema não era o espaço lateral, o problema era a espessura, né? Você tinha uma porta. Se ele sobe, cara, afunda os dois. Então o Jack, na verdade, é o último dos românticos. Colocou a Rose lá em cima da porta, ficou na água ali, tomando conta também. Ele podia também, de repente, sair para poder achar alguma coisa, mas estava mó doideira, todo mundo na água, todo mundo querendo achar alguma coisa, a galera empurrando os outros, e ele estava ali protegendo sua amada, para que ninguém pudesse roubar aquele pedaço de madeira que salvaria Rose, no final das contas. Show de bola? Então, pô, com esse momento romântico aí, com esse Love's Moment, eu termino a aula de hoje, né? Falamos do empuxo e falamos do Pascal. Olha lá, mas tinha mais destroços, o Renan falou. Mas é isso, Renan. Mas aí se ele vai atrás de um outro, ele vai largar a Rose, no meio daquela confusão, daquele fuzuê,
os caras iam jogar, ia chegar um cara ali, na hora da sobrevivência, o cara ia jogar a mulher pra baixo e ia pegar a porta. Aí, no final das contas, ele voltar, ele não ia ter achado nem a porta pra ele nem pra ela. Então ele achou a primeira coisa, o objetivo dele era salvar ela. Ele achou que ele botou ela ali e ficou ali, de cão de guarda. Entendeu? Olha lá. Essa aula dele, ele sempre cita o Titanic, o Osmar falou. Não, porque eu sou um cara que eu defendo o Jack, porque o Jack é um cara que conhecia o Teorema de Arquimedes. As pessoas que estavam zoando o Jack não conheciam. Mas agora tá explicado. Vou sair da frente pra galera printar. Maravilha, maravilha. E é isso. Galerinha, próxima aula eu vou falar com vocês de ótica, tá? Vamos entrar em ótica. Já agora, daqui a 15 minutinhos, não vai embora não, daqui a pouco eu tô aí, tá bom? E tu esperou até agora, né? Espera mais uma aulinha aí. Valeu? Forte abraço, até daqui a pouco. Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.